Nós estamos já no quarto domingo, a quarta semana da Páscoa, né? Depois da Páscoa. E se vocês observaram, foi o primeiro domingo que não falou de Jesus ressuscitado, não é? Não falou. Jesus não apareceu para ninguém, não é? Não estava em Emaús, igual a gente viu, não apareceu para os 12. Jesus se revela como o bom pastor. Mas isso foi muito antes da morte dele. É só para a gente poder descobrir como é que as coisas vão sendo colocadas na palavra de Deus, né? Então, nesse domingo especial, que também é chamado Domingo das Vocações, né? Onde a gente rezou pelas vocações sacerdotais, né? Pelas vocações religiosas e pelos casamentos, que são chamados a ser casamentos santos. Porque o nosso objetivo é ir para o céu e levar os filhos para o céu. Até a gente descobrir, isso é um outro assunto, né? Mas é só para vocês entenderem que casamento significa isso, é porque a gente não entende nada, então vai levando. Mas depois nós vamos falar sobre isso, mas faz parte, né? E esse evangelho é um dos evangelhos para ficar no nosso coração, né? E é tão interessante que a gente, à medida que vai estudando a palavra de Deus, a gente vai descobrindo que a gente foi treinado na vida para ir à igreja, certo? Foi ou não foi? Mas não fomos treinados para escutar a palavra de Deus. São treinamentos diferentes. Nós somos treinados para ir, mas não somos treinados para ouvir. Tanto que só existe curso de oratória, não tem curso de escutatória, dizia Rubem Alves, né? Todo mundo quer falar, mas a gente não quer escutar. Então, como que a gente não é treinado, né? Mas para a palavra de Deus a gente precisa treinar. Então, capítulo 10, o bom pastor, Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, e ele chama suas ovelhas uma por uma, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus continua dizendo assim, Jesus explicou a parábola, mas eles não entenderam nada. Então Jesus falou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Palavra da salvação. Esse trecho é lindo, e a hora que vocês tiverem oportunidade de estudá-lo, de reler, vocês vão observar que ele é montado em quatro afirmações de Jesus, que ele fala duas vezes: eu sou o bom pastor e eu sou a porta. Ele fala isso duas vezes, né? Então, quando ele faz essa comparação, que ele fala, porque naquela época as ovelhas eram um bem muito precioso no sentido financeiro, por isso que eles eram tão visados para roubo. Não sei se vocês conhecem a imagem do redil. O redil era um cercado de pedra alto, para que elas não pudessem sair, não ser assaltadas, e tinha uma porta. Então o porteiro abria porque conhecia o pastor. E era costume da época o pastor chamar as ovelhas por nome, ele dava nome para cada uma. E para cada uma ele tinha um tom de voz para chamar. Isso é encantador. Então o dia que vocês forem no campo dos pastores, lá vocês viajaram para Jerusalém, foram no campo dos pastores,
Vocês verão essa experiência linda de que chega o pastor, tem as ovelhas todas, e o pastor, quando chama, só as dele levanta a cabeça e vão. As outras ficam no mesmo lugar, mesmo que estejam tudo misturadas, porque conhece a voz do pastor. Isso é lindo. Então Jesus aproveita essa imagem para poder falar que Ele é assim conosco, que Ele conhece cada um de nós pelo nome e nos chama. A questão é a gente reconhecer a voz do pastor, porque Ele nos chama pelo nome. Porque quando a gente escuta isso, Jesus diz assim: todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. De onde Jesus tirou isso? Ezequiel 34. Pode abrir. Ezequiel 34, Jesus diz assim: Filho do homem, no versículo 2, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: pastores, assim diz o Senhor Yahvé, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não deve os pastores apacentar o seu rebanho? Vós os alimentais com leite, vos vestis de lã e sacrificais as ovelhas mais gordas, mas não apacentais o rebanho. Não restaurastes o vigor das ovelhas abatidas, não curastes a que está doente, não tratastes a ferida da que sofreu fratura, não reconduzistes a desgarrada, não buscastes a perdida, mas dominastes sobre elas com dureza e violência. Por falta de pastor, elas dispersaram e acabaram por servir de presa para todos os animais do campo e se dispersaram. O meu rebanho dispersou-se por todos os montes, por todos os outeiros elevados e por toda a superfície da terra dispersou-se o meu rebanho. Não há quem o procure ou quem vá em sua busca. E aí no versículo 11 ele diz assim: assim diz o Senhor Yahvé, eu mesmo cuidarei do meu rebanho e dele me ocuparei, como o pastor cuida do seu rebanho quando está no meio das suas ovelhas dispersas, assim cuidarei das minhas ovelhas e as recolherei de todos os lugares por onde se dispersaram em dia de nuvem e escuridão. Que dia foi esse? Aonde na Bíblia fala em dia de nuvem e escuridão? Eu vou cuidar de todas, né, que se dispersaram. Isso é uma coisa interessante que é dito na Bíblia, em dia de nuvem e escuridão. Que dia que aconteceu isso? Na hora da morte dele, né? É quando na morte ele não busca todos, né? Não é esse o trabalho de buscar todos eles? E ele diz: eu mesmo apacentarei o meu rebanho, eu mesmo lhe darei repouso, buscarei a ovelha que estiver perdida, reconduzirei que estiver desgarrada, pensarei que estiver fraturada e restaurarei que estiver abatida. Quanto a gorda e vigorosa, guardá-la-ei. Quando vocês escutam isso, quando vocês leem ou escutam eu lendo para vocês, isso chega como no coração de vocês? Quando vocês escutam Jesus falando: eu buscarei a ovelha que estiver perdida, eu mesmo, ele foi atrás de cada um de nós, ele em pessoa, buscou cada um de nós que se perdeu. Tantas vezes que perdemos no caminho, tantas vezes que traímos, tantas vezes fomos infiéis, tantas vezes os perdemos em descaminhos. E quem foi atrás? Ele, em pessoa. Mas é tão interessante que para poder conseguir entender isso, quando ele fala que eu vou cuidar daquela que estiver abatida, eu vou restaurar aquela que estiver abatida. E quantas vezes nós chegamos na igreja completamente abatidos? Será que a gente de verdade consegue compreender que Ele é esse pastor? Será que eu consigo compreender que esse amor que Ele tem é por mim, pessoal, intransferível? Quando vocês escutam essa história do pastor, do bom pastor, vocês se sentem única e exclusivamente a única ovelha dele, a única pessoa amada por Ele? Ou não? De verdade. Falar mais ou menos.
Por quê? Porque nós não escutamos. Nós não treinamos ouvir, escutar. E o escutar, ele exige um trabalho de nós de perseverança. Eu tenho que aprender a ter o meu ouvido aberto para Deus, porque essa palavra, ela faz Deus presente, e é essa presença, esse espaço que permite que Deus trabalhe em mim. Senão essa palavra fica lá em mais de 2000 anos atrás, e ela não muda a minha vida e a minha história agora. Compreendem? Por que a gente é treinado só a entrar na igreja e não é treinado a ouvir, porque isso dá trabalho? Aprender que eu tenho que me colocar em posição de escuta. Então, para mim poder ouvir, para que esse barro seja modelado, remodelado, quebrado, feito de novo, eu preciso ter tempo e dar espaço. Então, cada vez que eu escuto a palavra de Deus, eu tenho que pedir ao Espírito Santo que me esvazie, que eu estou tão entulhada de tantas vozes, de tanto barulho no mundo, que eu não sei silenciar. E como é que Deus vai agir em mim no meio do barulho? Não vai agir. Porque quando eu consigo parar para poder ouvir a palavra, eu ainda tenho que lutar com o meu coração e com a minha cabeça, que não para de pensar. Então eu tenho que ter um exercício comigo de falar, eu agora vou ouvir a palavra. É Jesus que vai falar comigo, isso aqui é pessoal. Ele que me levanta, Ele que, se eu estou quebrada, me restaura, Ele que eu estou abatido e eu saio daqui, porque a palavra me dá vida. Eu vou entender que Jesus é a vida da minha vida. Aí você não de enlouquecer. Ele é a vida da minha vida. Então eu não consigo parar, eu não consigo ouvir, essa palavra não faz sentido em mim. Jesus não se faz presente enquanto eu escuto. E se isso não faz ação em mim, a Páscoa de Jesus, menor ação, como é que eu vou viver a ressurreição de Deus, entender que Ele está vivo, e que Ele caminha comigo vivo, se eu não treino ouvir? Isso é o trabalho de uma constância, porque esse é o trabalho da minha transformação, esse é o trabalho da minha conversão. Isso é belíssimo. Então quando Pedro, na hora de Pentecostes, no dia de Pentecostes, tomado pelo Espírito Santo, ele faz aquele discurso maravilhoso, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que ele faz, que ele fala, que escute a toda a casa de Israel, Jesus a quem o crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. E quando aquele povo ouviu, o coração deles ficou mexido, eles falaram com Pedro, o que nós devemos fazer? Imagina, eram mais de 3.000 pessoas, e eles perguntaram, o que nós devemos fazer? Essa atitude é minha, é sua, é de cada um. Quando eu escuto a palavra de Deus, eu tenho que falar assim, o que eu tenho que fazer? Porque às vezes a gente escuta a palavra de Deus na missa e fala, nossa, essa palavra é direitinho para minha vizinha, ou essa palavra é ótima para minha sogra, para meu marido, qualquer um, menos para mim. Compreendem? Porque a gente acha que o que a gente sabe de Deus, ou que a gente tem algum conhecimento, a gente está pronto, e a gente não está pronto. A nossa conversão é um processo. Então eu tenho que ter coragem de ouvir a palavra, colocar essa palavra diante da minha vida, chamar Jesus e falar, o que eu tenho que fazer? Diante dessa palavra, o que eu tenho que fazer? Aqui ele falou, arrependei-vos, acerta a sua vida, coloca a sua vida diante do Senhor teu Deus, avalie a sua vida, porque eu tenho que ouvir, e depois de ouvir eu avalio a minha vida e penso se eu quero fazer um segmento. Eu escuto e sigo, senão não adiantou nada. Compreendem porque que o nosso processo de conversão é tão lento? Porque a gente entra e sai da igreja como se isso fizesse parte da minha história. E gente, isso aqui é a nossa salvação. É sério demais. Eu tenho que ouvir, colocar a luz na minha vida. Compara a palavra
com a sua vida e se transformar. Se eu não escutar e não me colocar à disposição, a palavra passa ao largo, a vida passa ao largo. Então, quando eu escuto isso, a palavra de Deus que fala, e é tão lindo porque entre a palavra de Deus, a chegar no Evangelho e a palavra, existiu o Salmo. Vocês lembram qual que era o Salmo de domingo? Salmo 22, que fala de quem? O bom pastor. Quem é esse bom pastor? Jesus. E quando a gente escuta isso que diz, Ele é meu pastor e nada me fala. Isso é verdade? De verdade, vocês sentem isso? De verdade, vocês contam com isso? Porque é mais ou menos, né? A nossa confiança, porque tudo isso aqui que a gente ouviu, escutar que Ele é o meu pastor, e que se Ele é o meu pastor, nada me falta. Eu confio nesse Deus de verdade? Mais ou menos. Hoje uma cliente me ligou, está internada num outro hospital, e falou comigo assim: doutora Filó, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu estou internada aqui nesse hospital com a menina, e ela precisa de fazer um procedimento cirúrgico, liga para o cirurgião, que eu não aguento mais, está aflita, ansiosa. Escutei ela, falei: eu vou te dar o nome de uma pessoa poderosa, a mais importante, que vai resolver isso para amanhã. Ela falou: dá o nome que eu vou lá agora, doutora Filó. Você está me ligando para mim poder ligar para o cirurgião e resolver? Até ligo, mas você precisa ir numa outra pessoa. Está aí. Quem, doutor Filó? É para ir? Falei: vai lá na capela falar com Jesus. Ela falou: não crê? Como é difícil acreditar que Ele está vivo ali, né? Como é difícil acreditar que eu posso ir lá e falar com Ele. E Ele escuta. E Ele vai agir se eu deixar. Que eu costumo ir lá e atrapalhar Ele. E eu confio e não confio. Eu falei: Ele é o pastor que me falta, mas vou ver como é que está minha conta bancária, vou ver como é que é povo importante. Não, Filó, mas eu vou lá. Mas você liga para o cirurgião? Eu falei: entendeu nada. Nada. Porque se eu falo com Jesus, eu falei com a pessoa mais importante, que me ama como ninguém. Então se eu falei com Ele, Ele vai responder? Vai. Confia? Fala: mais ou menos, Filó. Eu ainda estou em treinamento dessa confiança. Não é assim? É. A gente confia mais ou menos porque a gente vive tão agitado, tão ansioso, tão angustiado, roendo unha, arrancando cabelo, sem dormir, com insônia. Porque tanto de remédio. A cura está ali, ó. A gente vai lá e conversa com Ele, visita Ele. Quantas vezes já visitaram esses dias? Tem que ir lá. E Jesus falou: o fato de você entender que eu sou o seu pastor, que te conduz, Ele falou: eu vou tirar o sofrimento da sua vida. Ele falou isso? Não. Mas o fato de eu acreditar que Ele é o meu pastor que me conduz, isso me dá confiança para atravessar o que eu tiver que atravessar, porque eu sei que estou com Ele, não estou sozinha, que Ele está comigo todos os dias. Então se o vale for tenebroso, for escuro, quem é a luz? É Jesus. E eu sei que eu posso confiar nele, eu sei que eu posso encostar no peito dele, eu sei que eu posso chorar com ele, eu sei que eu posso falar com ele, eu sei que ele vai dar uma solução para as coisas. Gente, o dia que a gente viver nessa confiança, pode imaginar que espetáculo? Qual problema vai afligir a sua vida? Nenhum. E é tão interessante que Jesus fala assim: eu sou a porta. Tem que entrar, eu sou a porta das ovelhas, aqueles que entram por mim. Porque é tão lindo esse processo. Jesus é uma doçura, né, gente? É uma coisa de louco. Porque a porta é aquela que te faz sair de um lugar e passar para outro, ok? Não é essa visão que nós temos? Mas ao mesmo tempo, a porta, Jesus, quando eu passo por Ele, à medida que eu medito, à medida que eu posso entrar por Ele, Jesus é aquele que tem acesso ao meu âmago, ao meu interior. Ele tem acesso a isso. Então Ele me leva, à medida que eu convivo com Jesus, Ele faz com que eu me conheça. Ele revela para mim quem eu sou.
e eu passo a me conhecer. Então guarda uma coisa, por mais planos, sonhos, tantos projetos que a gente tem, tudo isso vai ter que passar pela questão do calvário do tempo. Ele tem que sobreviver a isso. Mas para tudo isso que nós temos que viver, tem que ter um eixo que nos sustenta. E esse eixo que nos sustenta é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai ser a sua sustentação para tudo que você tiver que viver na sua vida. Os seus maiores sonhos, suas maiores decepções, seus projetos, o sucesso que você tiver, o que você tiver, terá que estar alicerçado em um lugar. E esse lugar é a palavra de Deus. É ela que te sustenta. Porque se vocês compararem, Lucas, quando diz, feliz o homem que constrói a casa sobre a rocha, ele compara com o homem que constrói a casa sobre a areia. A sequência das tragédias é a mesma que Jesus diz. Um fica de pé e o outro não. Qual que fica de pé é o que está na rocha. A rocha é ele. Como é que a gente dá conta dos turbilhões da vida? Só com ele. Das alegrias da vida? Com ele. Com a nossa caminhada? É com ele. Com a rotina do dia, que nada acontece? É com ele. Fala, não, contei isso para Jesus, tem tanto tempo e nada acontece. Acho que ele esqueceu o assunto. Ele não esqueceu. A única certeza que eu tenho para dar para vocês é que ele não esqueceu, porque ele não esquece de nada. Por que ele não esquece de nada? E eu posso afirmar isso para vocês. Qual de quê? Porque ele te ama. E você não esquece nada que alguém que você ama falou com você. Esquece? Não esquece. O que falta para nós? Acreditar. Não é isso que eu estou falando? Porque está escrito na palavra. E quando a gente está com Deus, que Ele permite que você se conheça, Ele permite que você saia. Para quê? Para ajudar aquele que ainda não achou o caminho. A gente vai com Jesus para dentro de nós, para nos conhecer, e através dele a gente sai para o mundo, para poder ajudar o irmão. É assim. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é o único caminho que nos vai levar para a vida eterna. Ele é o único. Mas o mundo está te chamando por um tanto de coisa. É muito barulhento o mundo, por isso que é tão difícil fazer silêncio, né? É barulho demais. É muita voz para te levar para lugar que não vai te levar a lugar nenhum. É um tanto de ilusão, é um tanto de nada. Peneira o dia de hoje, escuta e para e veja o que você escutou que valeu. É um tanto de nada. E que você fica iludido ou preocupado com o que vão dizer. Dificilmente a gente está preocupado com aquele que me conhece, que me ama. Quantas vezes você olhou para Jesus hoje e falou, obrigado por tanto amor? Quantas vezes hoje você reconheceu a ação dele hoje com você? Quantas vezes você viu hoje ele melhorando um caminho para você, fazendo alguma coisa, abrindo alguma coisa, você fala, uau, só pode ter sido ele. Por quê? Porque ele me ama. O dia que a gente entender esse amor, nós vamos ser insuportáveis. O dia que você entender, que você não tem que mendigar nada de ninguém, porque esse amor dele é gratuito por você. O dia que a gente entender isso. Isso é um espetáculo. Quando eu penso nisso, né, e que a gente pode pensar nesse salmo, que a gente às vezes está aflito e pensa, e quando às vezes você está agoniado e fala, ele é o meu pastor e nada me falta, nada é nada. Porque Deus é exagerado. Ele transborda. Porque Ele te conhece. Você vai achar, mas como é que Ele mandou isso até com esse detalhe? Porque Ele é o único que sabia que você queria aquele detalhe. É encantador. É doce demais, é apaixonante demais. Então o que nos falta? Treinar a escuta. Pedir a Deus, né? Nossa Senhora foi a mulher da escuta. Ela ouviu. Né? E tudo que ela ouviu, ela guardou no coração dela e meditou. Então nós precisamos de treinar, ouvir o que Jesus tem a nos dizer, todos os dias. Porque se tem algo que é vital para que a gente esteja de pé, é ser alimentado. E a alma precisa ser alimentada. Como é que a nossa alma é alimentada? Pela palavra. Então eu preciso ler, eu preciso ouvir. Né? Porque Ele vai restaurar as minhas forças. Isso é espetacular, gente. Porque dia que você está um trapo, você fala,
o Senhor restaura as minhas forças. Ele me dá asas para voar como águia. É Ele que me põe para correr. No dia que você fala, não dou conta, Ele fala, que é isso, eu estou aqui. Quando eu recebo a Eucaristia, eu sei que esse corpo é o corpo que me carrega. Isso é um escândalo pensar numa coisa dessa, né? Então, é lindo a gente saber que Ele nos escuta, que Ele é aquele que sustenta. Quinta-feira passada, acho que foi quinta-feira passada, eu fui na Universidade Federal dar uma aula para os estudantes de medicina, e a aula era sobre más notícias, como é que o médico tem que ser preparado para dar más notícias. Dar boas notícias qualquer um dá, né? Boas notícias não tem que ter preparo, mas má notícia, falar para o outro que ele está com câncer, falar para o outro que aquela situação é inevitável, que o filho internou com um problema e vai sair de lá sequelado e é para sempre. Má notícia é aquilo que vai mudar a sua vida para sempre. Isso não é brinquedo, porque eu que tenho que fazer isso todo dia, isso é um estresse, uma angústia. Aí quando terminei a aula, um aluno falou assim, deixei aberto para as perguntas, e um aluno falou assim, eu posso fazer uma pergunta? Falei, pode. Você cuida das crianças há tanto tempo, dos pais, da notícia, e quem é que cuida de você? Olha, a faca e o queijo na mão para mim, dentro da faculdade de medicina. Não! Falei, não, agora eu vou escandalizar vocês demais. Ah, que delícia! Agora eu vou escandalizar vocês. Quem cuida de mim? É Jesus. Eu creio nele, porque ele é vivo. Falei, eu recebo a Eucaristia, então esse corpo que eu recebo, corpo, sangue, alma e divindade, é que me sustenta, é que me dá força, é que me conduz, é que está comigo, é o que me põe de pé, é que quando eu estou abatida eu falo, coragem, estou aqui, força, eu sou sua força. Falei, é assim que vocês vão caminhar. Vocês imaginam a carinha deles? Nem respirado, dentro da faculdade de medicina, pura ciência, Universidade Federal. Bacana poder dizer isso, e isso, entender que isso mexeu com eles. Falei, vocês vão entender que quando a gente começa a medicina, a gente tem um olhar, o olhar do ser humano unidimensional, quer dizer, o ser humano é só matéria. À medida que vocês forem amadurecendo, vocês entenderão que o ser humano é quadridimensional, e esse é o grande mistério, saber que Deus habita em cada um de nós. Um dia, vocês irão entender isso. Agora vocês estão começando, mas um dia, vocês vão chegar lá. Isso é espetacular, porque isso é provocar o outro, não é? Provocar o outro por uma coisa que eles percebem que deve caminhar com esse Deus vivo, é uma razão de sustento, de alegria, de tranquilidade, saber que você tem alguém que você pode contar a qualquer momento do seu dia. Se a hora está boa, se está ruim, não tem hora ruim, é o único que tem tempo para você, você não tem que marcar a hora, é o que você fala, Jesus, você fala, oi. Seja você fala, não precisa falar assim, desculpa a hora, ó, está ali firme. Pode ser de madrugada, qualquer horário, ele está à sua espera. Isso é de chorar. É como diz São Paulo, o seu amor, Senhor, me constrange. Eu falo isso com ele, Jesus, o seu amor me constrange. O Senhor nos ama tanto que tem hora que a gente fica até sem graça, fica até com vergonha de olhar, de tanto que ama. E a gente precisa experimentar esse amor, porque vocês vão encher a boca e dizer, Ele é o meu pastor, e por isso nada me falta, mesmo que a situação esteja do avesso. Ter coragem de dizer isso na hora que a vida está do avesso, não é fácil, mas é maravilhoso, porque Deus não é capaz, Ele fala, eu não posso decepcionar aquele filho que confia em mim. Então, isso é viver uma O microfone cansou, né, Patrícia? Falou, Filó está falando muito, vamos acabar com essa história. Então, a gente precisa de uma maturidade espiritual. E para me amadurecer espiritualmente, eu tenho que conviver. Como é que eu vou conviver com o Senhor se eu escutar a palavra todos os dias? E se eu participar da Eucaristia, quantas vezes o dia me permitir? E ir lá adorar o Senhor quantas vezes eu puder. E pedir à Mãe Santíssima que me conduza.
Porque nós temos que entender que se Ele é o meu pastor, que Ele me chama pelo nome e eu escuto a voz dEle, que eu reconheço que é Ele, eu vou aprender a entender que o mundo pode ter quantas regras tiver, mas só uma é a que basta na minha vida, é a que vem dEle. O resto é do mundo, não é meu. Eu estou no mundo, mas não pertenço a esse mundo. Estou aqui, mas não sou daqui. Eu estou aqui no exílio, né? A minha casa é o céu. Isso é espetacular pensar nisso, gente. A minha casa é o céu. Eu estou de passagem. Eu sou passante. E eu vou embora, voltar para a minha casa. Mas enquanto eu estou aqui, eu tenho que levar essa alegria de pertencer a um Deus que cuida de mim, que é o meu pastor, que me carrega na palma da mão, que sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça, que sabe porque eu estou batido, que sabe quando eu me desvio, que sabe tudo de mim. É um só, é o meu bom pastor, é Jesus. Então o dia que hoje eu estou provocando vocês, para que vocês possam sempre pensar, cada vez que vocês escutarem, o que eu tenho que fazer. Me ajuda, Senhor, a entrar no meu dia a dia, pensar que hoje eu me converto um pouco mais, que só por hoje, Senhor, eu não peque, que só por hoje eu esteja atenta à vossa vontade, só por hoje eu vos ame acima de tudo na minha vida, que só por hoje eu esteja atento ao seu olhar, só por hoje. Faça a experiência de um dia só, com a ajuda dela, que sem Nossa Senhora, vamos não, porque a gente é frágil demais. Então aprende uma coisa, de manhã, quando eu peço, estou indo para a igreja, eu peço a graça de só por hoje, viver o Evangelho, só por hoje não pecar, só por hoje não ser infiel, só por hoje não trair, só por hoje, eu peço a ela e falo com ela, Ave Maria, Virgem fiel. Falo umas 100 vezes, Ave Maria, Virgem fiel. Me ajuda, a senhora fez tudo isso. Eu não tenho a graça que a senhora teve, então, agarrada no seu manto, me ajuda. E de noite vai pedir perdão, né? Porque não dá conta. Então a gente fala com ela, intercede por mim, a senhora que é minha mãe, intercede. E a gente fala com ela, Ave Maria, Mãe de Misericórdia. Que ela intercede por nós junto a Deus, para pedir perdão das nossas falhas do dia. Então com ela, junto com ela, para caminhar, junto do filho dela, ela nos leva, porque ela nos faz escutar aquilo que ela falou nas bodas de Caná. O que foi? Fazei tudo vos disser. Então a gente fala, me ajuda a escutar, o que é que ele está querendo? A senhora que sabe, a senhora que escutou, me ajuda a entender, o que Jesus quer agora? Me ajuda a ouvir, não com o ouvido esse, mas com o ouvido do meu coração, a estar atenta àquilo que vai agradar ao Senhor meu Deus. Me ajuda a reconhecer a vontade dele, me ajuda, porque eu olho e não enxergo, eu respondo errado aquilo que ele perguntou, aquilo que eu contei para vocês a semana passada de Josefa com ele, alguém lembra? Josefa, que era uma freira, tem um século que ela morreu, era uma mística, era do mosteiro, e os trabalhos dela eram os mais simples, era na cozinha e era na lavanderia, e ela estava lá, uma das funções dela é fechar as janelas, e estava fechando as janelas do 3º andar, corredor comprido, quando ela vê aquela luz, e Jesus vindo em direção dela, muito depressa, e com pressa mesmo de chegar até ela, fico imaginando eu vendo uma cena dessa, ela para, e ele fala com ela, Josefa, de onde você vem? Ela falou, eu estava fechando as janelas, Senhor. E ele falou com ela, e para onde você vai, Josefa? Ela falou, eu vou acabar de fechar a janela, Senhor. Ele falou, você não sabe responder, Josefa, a resposta está errada. Você imagina, o que ela estava fazendo? Fechando a janela e ela continuou fechando. Ela falou, ô Senhor, mas o que eu tenho que responder? Sei não. Ele falou, você tem que responder, Josefa, eu vim do amor e volto para o amor. Isso é coisa de louco, é para vocês pensarem, né? Eu vim do amor, viemos de Deus, Ele é puro amor, é nosso Pai, nos criou por amor, a gente caminha aqui na presença do amor e voltamos para Ele que é o amor. Somos infelizes por quê mesmo? Porque não acreditamos nessa verdade que está revelada para nós na palavra de Deus.
Então hoje nós vamos pedir a Nossa Senhora a graça, né? Que ela interceda por nós, porque ela é bem-aventurada, porque ela, o que foi que Marta falou com ela? Bem-aventurada és tu, por quê? Porque acreditastes. Vou treinar vocês com a Bíblia. Bem-aventurada és tu, porque acreditastes. O que nos falta? Acreditar. Então nós vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós junto a Deus, para que nos ajude a acreditar nessas coisas que nos são reveladas da palavra, e falar: Ele é o meu pastor, Ele me chama pelo meu nome, Ele me conhece, me ama, Ele cuida de mim, e que eu não tenha medo de nada que eu tiver que passar na vida, porque eu passo com Ele. Entendeu? Essa é a regra de ser feliz, simples assim. Não precisa de nenhum remedinho para você ser feliz. Eucaristia, um terço na mão e a Bíblia debaixo do braço, faz adoração. O povo vai ficar incomodado com a sua alegria, fala: menina, por que você ri desse jeito? Não está sabendo não? Qual de Jesus, meu filho? Não conhece ele ainda não? Por isso que sua vida é triste, porque não conhece a razão da nossa alegria. Ainda de quebra, a vida é eterna. Ai, que escândalo! É coisa demais, não? É presente demais que esse Deus fez para nós. Nós é que não temos dimensão disso. Para de preocupar, de roer unha, de ficar angustiada, de perder noite de sono. Visita Jesus. 5 minutos. Vai lá e conversa com ele. Fala: menino, estava te esperando. Vai lá. Rasga seu coração diante dele. Chora diante dele. É o único que vai saber por que você chora. O único. O resto do mundo você tenta enganar. Deus não, Ele sabe. E Ele seca suas lágrimas, te dá colo, te abraça, fala: não tenha medo, eu estou aqui. Ele é o meu pastor, que nada nos faltará. Maria Santíssima, nossa doce mãe, né? Nós somos seus filhos e a Senhora nos gerou nos pés do Calvário, né? Lá nos pés da cruz a Senhora nos gerou. Olhe por nós aqui, seus filhos, e que a Senhora nessa noite possa pedir a Jesus por cada um de nós uma graça, entre tantas que nós precisamos, Senhora. Mas hoje em especial venho pedir à Senhora que nos dê a graça que a Senhora por excelência teve. A Senhora acreditou e por isso a ação de Deus aconteceu na vida da Senhora. Então que a Senhora peça a Jesus que a gente receba o dom da fé, de acreditar em Deus de forma incondicional, para que o plano de amor dele possa realizar na nossa vida, e que cada um de nós possa entender que a nossa vida também é bem-aventurada, é uma vida também querida, sonhada, desejada pelo nosso Senhor e Deus. Que assim seja. Amém. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a obra mais perfeita da Santíssima Trindade chama-se Maria. Ela é a obra de perfeição da Santíssima Trindade. E a outra é interessante, uma passagem de Santo Agostinho sobre a Santíssima Trindade. Alguém conhece? Dele na praia? Alguém já leu isso? Santo Agostinho andando na praia, igual a gente anda, né? Na praia, pensando sobre a Santíssima Trindade, igualzinho a gente caminha na praia, né? Pensando sobre a Santíssima Trindade, tentando entender a Santíssima Trindade. E aí, enquanto ele caminha na praia, ele vê uma criança que faz um buraquinho na areia, corre no mar, enche a conchinha de água, volta e enche o buraquinho. Vai no mar, volta, e ele fica olhando o menino fazer esse movimento. Aí Santo Agostinho fala com ele assim: o que você está fazendo? Ele falou: eu vou colocar o mar todo dentro desse buraquinho. Santo Agostinho falou: é impossível. Não tem jeito. Ele fala com Santo Agostinho: assim também como é impossível você compreender o mistério da Santíssima Trindade. Olha as coisas que aconteciam com esses santos. Era um anjo, né? Como é que você vai conseguir colocar o mistério da Santíssima Trindade dentro do seu coração e da sua cabeça? É um mistério, né? Então, se vocês não leram a vida de Santo Agostinho, de vez em quando vocês dão uma passeada por lá, que tem umas histórias muito interessantes, né? Então nós temos 3 coisas importantes. Nós vivemos a Santíssima Trindade e quinta-feira nós vamos celebrar Corpus Christi. E é disso que eu quero falar um pouquinho.
Está escrito em João capítulo 6, Jesus disse assim: quem come a minha carne, ele diz, se não, no versículo 53, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Vocês imaginam quando Jesus falou isso? Ele falou isso num grupo, tinha muita gente que acompanhava ele nesse momento. E quando ele fala isso, o pessoal toma um susto, fala: que pessoa é essa que está falando que a gente tem que comer o corpo e o sangue dele? Isso é uma antropofagia. E o pessoal foi embora. E aí foi embora, sobrou os discípulos. Jesus disse a ele, sem mudar uma vírgula do que ele tinha dito, ele falou: vocês também querem ir? Jesus era um homem de coragem, né? E aí Pedro, né, fala com ele: aonde iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. Então o sacramento da Eucaristia é o sacramento de amor. É o maior, para mim, né, é o maior tesouro que a igreja tem. Porque é a presença de Jesus vivo. Todo Deus e todo homem. O fato dele ter assumido a nossa humanidade não se separou Deus e o homem. E em cada hóstia, quando consagrada, se você recebe a hóstia inteira, se você recebe um pedacinho, uma migalha, ali está Deus inteiro, todo homem e todo Deus. Então nós recebemos um mistério, né? Nós temos o privilégio de ser alimentado pelo próprio Deus. Então por isso que ele é chamado o pão dos peregrinos. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, para nos alimentar, para nos dar força, né? Jesus fala para Santo Agostinho: a Eucaristia é o alimento dos fortes, cresça e coma. A Eucaristia é o alimento dos fortes, cresça e coma. Então, o quanto eu fico observando que nós, né, demoramos a tomar consciência que de verdade, o que é a Eucaristia? Que presente é esse que nós recebemos de um amor infinito de um Deus, que vem até nós para poder nos alimentar e nos dar a vida. A vida. É aquilo que eu falo com vocês, é a vida que é uma vida eterna. Nos dar a vida. Porque é a alma que sustenta o corpo. Se a nossa alma não estiver nutrida, semana passada eu falava com vocês, respira, para vocês poderem entender que o ar alimenta, é o elemento biológico, para a nossa vida biológica, a gente precisa do ar. Assim como a alma precisa do Espírito Santo. Nós sem a Eucaristia não caminhamos, não crescemos, não aprendemos nada. Então Deus Pai, o dia que vocês tiverem oportunidade, quem tiver o livro, o Diálogo de Catarina de Siena, tem uma parte que ele só fala da Eucaristia. Então ele fala que na verdade quando nós nascemos, quando nós somos batizados, é como se ele tivesse entregue a cada um de nós uma vela. E é com esse pavio dessa vela que ele colocou em cada um de nós, que a gente consegue ser inflamado na hora da Eucaristia pelo amor dele. É essa luz que nos faz brilhar, que nos sustenta, que dá, né, se a gente pudesse ter visão espiritual, poder ver as almas como é que ficam iluminadas na hora da Eucaristia. Mas que na nossa vida, por causa do pecado, é como se a gente jogasse água no pavio, então não consegue pegar o fogo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode entrar na fila de Eucaristia como se eu fosse receber qualquer coisa. Nós temos que desenvolver, pedir a Deus a graça de entender que nós estamos indo receber Jesus vivo. Isso é um mistério, que Deus Pai fala que quando a gente recebe em estado de graça, porque como é que nós vamos fazer com que esse pavio de novo eu possa recebê-lo? Porque ele fala que se o pavio está molhado, Deus Pai, ele fala isso de uma forma tão doce, né, que é para a gente poder compreender. É como se o pavio encostasse, o pavio molhado encostasse no fogo. Ele só faz assim, tss, e não fica. É muito sério, gente.
Então, quantas vezes a gente comunga, e ele fala, e aí a comunhão não tem um efeito para a alma, porque comungamos sem estar preparados. E às vezes a gente faz isso assim, todo mundo está indo, eu entro também na fila. Eu não entendo que eu preciso confessar. Aliás, né, no mundo que nós estamos vivendo o resto, eu estou falando com vocês, nós deixamos de fazer confissão, nós deixamos de entender o pecado. E aí, não matei ninguém, não roubei ninguém, entrei na fila. Não é isso. É mais do que isso. Muito mais. Então é preciso que a gente comece a pensar sobre isso, né? Como é que a gente está na disposição? Porque Deus Pai fala, aquela alma que comunga, estando preparada, você confessa e entra numa fila de Eucaristia, ele fala, quando a pessoa, as espécies do pão desaparecem, quando o pão some da sua boca, ele fala, eu deixo marcado naquela alma, igual, lembra quando as pessoas assinavam carta, tem alguns convites de casamento muito chique, que é como se tivesse pega uma cera quente e coloca um emblema, ele fala, eu deixo marcado naquela alma as minhas virtudes, eu deixo marcada a força do meu amor, eu deixo o Espírito Santo e deixo a sabedoria do meu filho. E aí essa pessoa, quem pode contra ela? Ele fala, nem o mal, demônio não pode, o mundo não pode, ninguém pode. E nós desprezamos a Eucaristia, eu tenho vontade de chorar. Que a gente não presta atenção no maior tesouro que nós ganhamos e é de graça, a gente nem paga por ele. Que a gente primeiro se reúne, porque a gente precisa estar em unidade. Depois a gente recebe Jesus. É pão, parece um pedaço de pão. O olho vê pão, a mão toca e é pão, e é gosto de pão. Mas não é o sentido corpo, não são os sentidos do corpo. Quem se delicia com a Eucaristia é a alma. O paladar é da alma, que sabe que está recebendo Jesus vivo. O quanto a gente precisa dessa graça, né? Para compreender isso, né? Compreender que de verdade a gente vive esse mistério quando a gente está preparado. Deus Pai fala, olha o mistério que acontece, você em mim e eu em ti. Isso é um mistério. Alucinado. Como que a gente pode imaginar que a gente está em Deus e Deus em nós? Por que a gente não recebe isso? Porque a gente é despreparado para a Eucaristia. A gente não acredita que é Jesus vivo. Eu sou ministra da Eucaristia. Minha maior tristeza é ter que passar pelos bancos. Eu acho que as pessoas deviam fazer a fila quem quisesse comungar. Porque as pessoas mastigando chicletes continuam. As pessoas estão com o celular na mão e é Jesus vivo passando. As pessoas ficam assentadas e é Jesus vivo passando. Eu tenho vontade de cutucar no povo e falar, oi, levanta. É o Senhor. É o Senhor que está aqui, no meio de nós. Por que não acontece nenhum milagre? Por que não acontece uma transformação? Por que não somos transformados? Porque não cremos. Não cremos. Nós cristãos temos o maior tesouro na mão. E não saboreamos, e não desfrutamos, e não degustamos. A Eucaristia é para poder curar toda depressão, para curar toda tristeza, todo desânimo, todo pessimismo. Eu estou diante de quem e com quem? Com Jesus vivo. O mesmo que andou na Galileia, o mesmo que curou tanta gente, o mesmo. Você recebe na sua mão. É de morrer. E Ele nos dá essa graça, nós podemos nos alimentar todos os dias. De quem você se alimenta? Daquele que me sustenta, daquele que me faz caminhar, daquele que é a minha vida, porque senão eu não terei a vida. Eu tenho um corpo que caminha morto, mas eu não tenho a vida. Quantas pessoas vocês encontram no dia mortos? Está achando que está vivo, mas está morto. Sem vida nenhuma, porque não crê, não recebe o alimento espiritual. E nós católicos vamos deixando isso de lado. Nós precisamos de reacender em nós esse amor. Existem livros, né? Vocês podem procurar na internet, existe livro. Todos os milagres eucarísticos, de toda forma o Senhor já provou que Ele existe, que Ele está ali, vivo. Corpo, sangue, alma e divindade. E a gente pode receber esse Deus. Que à medida que a gente vai recebendo, que a gente vai sendo transformado, né? É o que Deus fala, que Jesus fala para Santo Agostinho. Agostinho, tudo que vocês comem, todo alimento que vocês recebem,
Dentro do corpo de vocês, pelo processo de digestão, ele é absorvido, ok? Tanto que a gente fica lá contando as calorias, os carboidratos, né? É assim. Quando vocês recebem a Eucaristia, é diferente. Não é vocês que assimilam esse alimento, mas sou eu que os assimilo. Isso é uma coisa de louco. É tanto mistério que a gente não consegue compreender muito, não. Porque é muito. Então eu fico pensando, como é que Deus pode nos transformar? Como é que Ele pode transformar o nosso coração? A nossa vida, o nosso pensamento, nos dá inteligência para poder compreender a dimensão disso. Pensa no milho para fazer pipoca. Ele tem que passar onde? No fogo. Senão ele vai ser eternamente milho. Mas para virar uma pipoca, ele tem que ser posto no fogo. Assim somos nós. É a Eucaristia. À medida que quanto mais eu encontro com o Senhor, mais eu posso ser transformado. Não tem jeito. A gente não se contagia porque ouviu falar do vírus. Eu só me contamino se eu entro em contato com ele. Deus Pai fala assim: vocês foram feitos por amor. Então vocês só podem viver do amor. Se vocês não se nutrirem de amor, vocês não conseguem sobreviver. A alma precisa do amor para poder permanecer de pé. Aí eu fico pensando, né? No ano 309, o imperador Diocleciano proibiu os cristãos de se reunirem para ler a palavra ou para celebrar a Eucaristia. Pode imaginar? Já tem alguns países que está proibido de ter qualquer coisa via internet relacionado com religião. E aí 49 pessoas se reuniram escondido e estavam rezando escondido, que eles iriam celebrar a Eucaristia. Foram pegos, foram levados diante do imperador, os 49. E ele falou: por que vocês insistem em desobedecer, se a pena é a morte? Por que vocês querem correr esse risco? E um deles disse: porque sem o domingo nós não podemos viver. Guardaram essa frase? Sem o domingo nós não podemos viver. Foram torturados, muita tortura, e foram mortos. Mas sem o domingo não podemos viver. Então eu fico pensando, qual é o sentido disso para nós hoje? Afinal, domingo para ir à missa é só se não tiver futebol, não tiver um churrasco, não tiver uma coisa mais interessante. Aí eu vou. Então, de verdade, qual é o papel da Eucaristia na sua vida? De verdade, o que a Eucaristia representa para você? Para que a gente possa tomar atitude de coerência com aquilo que a gente crê. Falar: Filó, a Eucaristia, não acredito. Então, realmente, na hora que não tiver futebol, não tiver um churrasco, eu chego. Mas se isso, para esses homens, é a frase deles: sem domingo, nós não podemos viver. E eles foram assim. Aí eu fico pensando, como que nós, com a pandemia, permitimos ficar sem Eucaristia? Nós cristãos, nos encolhemos, aceitamos, porque posso até ser punida por tudo que eu vou dizer, mas a igreja é serviço essencial, assim como comida. E se o povo hoje está muito doente, é porque faltou o essencial, que é Deus. Não foi brincadeira ficar sem Jesus esse tempo todo. Jesus não vai por fibra ótica. O contato é ao vivo. E cremos tão pouco, que se eu estou diante de Jesus vivo, qual é o vírus que chega? Nenhum. Mas ficamos encolhidos e aceitamos. Então eu lamento isso muito, principalmente por todo o grupo da área da saúde, que enfrentou a pandemia de peito aberto. A gente não sabia nada. Eu fui da linha de frente, sem Eucaristia. Então, me lembro de um sacerdote que abriu a igreja para mim e minha irmã, Jaque, escondido, no momento, numa tarde de sábado, que a polícia estava fazendo ronda nas ruas para ver se tinha alguém fora de casa. Eu e a Jaque escondida dentro do carro, entra uma que o padre abriu um pedaço da porta, entrou uma correndo, depois entrou outra correndo, parecia duas doidas, parecia que estava assaltando algum lugar.
Quando eu ajoelhei diante do Santíssimo, eu chorava tanto que o padre falou: nossa, como que vocês estavam com fome de Deus. Que a gente, por fim, quando viu que não abria, eu e mais 5 pessoas ajoelhávamos no passeio diante da porta da igreja, da capela fechada, e rezava no passeio, na rua. O terço chorando, eu falava com Jesus: o Senhor preso aí e nós aqui. A gente precisa do Senhor porque nós estamos indo enfrentar uma batalha. E não estamos sendo assistidos. Não estamos sendo assistidos, Senhor. É muito duro. Eu gravei alguns vídeos lá para dentro, interno, lá na Santa Casa, ajudando os colegas a ficar de pé. Teve um momento que o povo achava que não aguentava mais. Ambulância sem cessar. Não havia fim, o povo entrando em exaustão, cansado, não havia quem trocasse, quem revezasse. E o povo firme, a Santa Casa teve 600 leitos de Covid. 100 leitos de CTI de Covid. E teve muita gente que teve que ser retirada, as grávidas, a turma acima de 60. Foi um período difícil. E nós, desamparados. Por que o mundo fez isso? Porque não vê a presença de um Deus real. E nós, cristãos, calamos, acuamos, não brigamos, não fomos para a rua rezar, ficamos com tanto pavor da morte, né? Tomamos consciência que ia morrer pela primeira vez, eu acredito. E acuamos, não gritamos, nós precisamos de Deus vivo. Falei com Jesus: ô meu amigo, o que o povo acha que é de verdade a Eucaristia? Como é que o povo está conseguindo sobreviver? Tem gente que ainda não sai de casa, não vem à igreja com medo. É isso que fizeram. Falei com vocês outro dia. Hoje nós estamos sendo submetidos ao martírio. Não do corpo, falei. Hoje eles querem matar a nossa alma. E se tirar o nosso alimento, vai nos matar. E nós permitimos isso. Porque não fomos como esses homens que falaram: sem o domingo, não podemos ficar. E essa é uma revolução espetacular, branca. Né? Assim, no sentido de que, sem sangue, nós só queríamos receber Jesus. Né? E aí eu fico lembrando que teve uma tarde de um sábado, eu estava lá no quarto dele rezando, falei com ele: Jesus, o senhor percebeu que eu vou morrer? Porque o Senhor é a minha vida. O Senhor é a minha força, é a minha luz. Sem Eucaristia eu não vou sobreviver. Sem adoração ao Santíssimo eu não vou sobreviver. Está difícil, está pesado, nós não estamos parando, nós estamos trabalhando do mesmo jeito, sob uma pressão absurda, tendo que sustentar psicologicamente tanta gente. E quem está nos sustentando? Nós estamos abandonados, Senhor. As portas da sua igreja estão fechadas. Igreja para mim fechada é museu. Eu preciso do Senhor vivo. O que vai ser de mim sem o Senhor? Mas Deus não desampara ninguém. E aí eu lembrei de uma pessoa que frequentava um mosteiro. Liguei para ela e falei: Claudinha, minha filha, me arruma o telefone da abadesa. Você converse com ela. Se ela me permite entrar, não vou fazer contato com elas, é claro, não vou invadir a casa delas, não vou levar nenhum risco para elas. Eu não vou fazer contato, não vou vê-las, elas podem ficar guardadinhas lá. Eu só preciso entrar no Santíssimo. Eu preciso encontrar com Ele. Eu preciso ver Jesus, eu preciso que Ele me veja. Eu preciso receber a força dEle, porque senão eu vou cair. Eu não vou dar conta, a pressão é muito grande. Essa pandemia não foi uma brincadeira. E aí ela falou: a irmã disse que você pode ir lá quantas vezes você quiser, e te convidou para assistir à missa. Eu achei que eu fosse morrer. No dia que eu recebi a Eucaristia, eu chorava tanto que eu achava que eu fosse morrer. Porque eu estava de verdade encontrando com aquele que é a minha vida, com aquele que nutre, com aquele que te dá força, com aquele que é sua coragem, com aquele que te coloca de pé mesmo e fala: estamos juntos, você não está só. Né? Então foi um período sofrido, e por isso eu trago isso para vocês pensarem de verdade qual é que lugar ocupa a Eucaristia na minha vida como cristã. Como é que eu posso crescer no amor, diz Deus Pai? E o crescimento é só enquanto vocês estão aqui, Ele diz. Quando vocês chegarem aqui,
nem um passo a mais. Vocês não crescem mais nada no amor depois que chegar aqui. Então como é que nós podemos parar e pensar nisso? Esse mistério louco de amor. Um Deus que vem até mim e se permite, né, permite estar em cada um de nós. Permite nos alimentar. E permite nos ajudar, porque a Eucaristia ela é um movimento. Eu recebo o Senhor. Se eu reconheço Jesus vivo na Eucaristia, eu tenho que reconhecer Jesus vivo em você, no meu irmão. Então eu reconheço aquele que sofre, aquele que está com dor, aquele que está com fome, aquele que está com frio. Porque isso é um ato que a Eucaristia te faz crescer no amor, na caridade. Não posso adorar Jesus aqui e virar as costas para o meu irmão ali. É uma incoerência. Ok? Não podemos. Porque a Eucaristia nos move ao sentimento da comunhão. Somos uma comunidade, somos irmãos. Então eu não posso fechar as portas ou dar as costas para aquele que sofre, porque é Jesus que sofre nele. Compreendem? Então, nesse sentido, a Eucaristia é uma festa mesmo da comunhão, né? Eucaristia é significação de graças. Eu vou trazer ao altar as fadigas do meu cansaço, do meu trabalho, o fruto da terra, porque se a terra dá alimento para nós, é bênção do Senhor, não é? Que a gente pode se alimentar, e Deus que nos alimenta, que nos nutre, né? Então, a Eucaristia, ela é um maior presente mesmo que a gente já recebeu de Deus, né? Porque Ele sabe que a gente, sem ser alimentado, é a pré-anunciação em Elias. Lembra quando Elias, lembra do Antigo Testamento, Elias contra os profetas do Baal? Vocês lembram dessa passagem? Falou esses dias, não lembram? Não. Em Israel, o povo estava adorando os deuses de Baal, né? E tinha 450 profetas de Baal e tinha só Elias, profeta de Deus. Então Elias lança um desafio. Elias era atrevido. Então ele fala com eles assim: então vocês vão escolher, cada um escolhe um cordeiro, vocês vão montar o altar, faz a fogueira, parte, faz vocês primeiro, depois eu. E chama aí, vocês vão chamar, cantar, invocar o Deus de vocês para que ele acenda o fogo sem ninguém fazer nada. Depois sou eu. E aí assim eles fizeram. Cortaram os 450 profetas, e eles dançaram, cantaram, foram entrando em transe. Por fim eles começaram a se cortar, e Elias era atrevido, falava com eles assim: quem sabe ele saiu para dar uma volta, grita mais alto, vê se ele escuta. Como é que ele é atrevido? Sozinho, atrevido, né? E aí gritou, falou, e claro que não aconteceu nada. Aí Elias falou: então agora sou eu. Montou o altar com 12 pedras, que seriam as 12 tribos de Israel. Colocou a lenha, cortou o cordeiro e mandou colocar 3 vezes água, molhar bem a lenha. Olha que ele é atrevido? Molhou bem a lenha. E aí ele fez uma oração maravilhosa. E pede e fala com Deus, né? Que aquele povo que estava idolatrando, que eles precisavam descobrir quem era o Deus vivo. Aquele que nos escuta, aquele que está conosco, que nos acompanha. E aí, né, o fogo chegou e foi espetacular, né? E aí ele foge depois que ele mata os profetas todos, porque ele era, né, não era atrevido. Aí ele foge depois, o pessoal quer matá-lo e dá uma sumida. E aí ele está cansado e dorme debaixo de uma árvore, e um anjo acorda ele, e tem um pão sendo cozido e fala com ele: Elias, come. Ele quer dormir, acorda ele de novo: come, custa sentar para comer, come, Elias, porque você ainda tem muito para andar, o caminho é longo. Então é o sentido que hoje o pão do céu, hoje quem nos faz andar é Jesus, né? Então há uma leitura mística, né? Que logo depois que Jesus lava os pés dos discípulos, ele assenta de novo, né? Essa leitura mística diz que aí ele assume de novo aquele porte dele, divino, né? Aquela coisa, que deve ser um escândalo, né? Aí ele assenta, onde ele vai distribuir o pão para os discípulos. E antes dele fazer isso, diz que os anjos ficam paralisados, porque ele chama o Pai. E fala: eu quero pedir permissão para o que eu vou fazer agora. Claro que o Pai já sabia o que ele ia fazer, né? Os anjos não, né? E ele fala: eu quero pedir permissão, para que em cada parte desse pão eu permaneça. E que em cada gota do vinho eu permaneça, porque eu não posso deixá-los. Ele fala: olha que amor, eu não posso deixá-los. Se eu for,
eles morrerão. Eu preciso permanecer com eles. Então eu peço autorização para ficar no pão e no vinho, para que eu seja o alimento, o sustento, o companheiro de caminhada. É Deus conosco, né? Ele que caminha nesse mistério conosco, né? Eu não posso ir, ele fala com o Pai, se eu for, eles morrerão. Isso é um mistério de amor. Então nós precisamos muito nessa quinta-feira adorá-lo, falar obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor não nos abandonou. Obrigado porque apesar da nossa ignorância espiritual, o Senhor permanece insistindo conosco, se oferecendo. O Senhor não se recusa a entrar na minha alma, mesmo que eu comungue inadequadamente, porque eu não tenho consciência que eu não deveria comungar. Mesmo assim, o Senhor permanece ali, para ver se me desperta outra vez. Então eu pedi a Ele, nós precisamos da graça, Senhor, de entender. É mistério, nós não vamos compreender. Mas ter um amor tamanho dentro do nosso coração, ter um amor que nos inflama tanto, Senhor, que a gente trema na hora de te receber. Deus Pai fala, Catarina, vocês entram na fila, cada um é como se tivesse uma vela na mão, cada um com um tamanho. O tamanho da vela, Catarina, é a disposição do amor que vocês têm para conosco. Então, uns têm 5 centímetros, outros têm 1 metro. Mas as pessoas, se fosse uma labareda imensa, as pessoas do mundo inteiro poderiam buscar essa luz, e essa luz não diminui, ela é capaz de iluminar o mundo inteiro. E se você comungar, ele fala, com pecado, essa luz não se suja, porque ela é uma luz, como a luz quando pega uma superfície que está suja, ela não se contamina com a sujeira. Somos nós, né, gente? Então a gente precisa pedir a Jesus a graça, né? São muitas graças. A graça de amá-lo, de ter uma gratidão a Ele pela Eucaristia. Que essa quinta-feira vocês dobrem os joelhos, faça adoração, faça procissão, mostre o mundo para Jesus, que Ele já conhece. Mas passeie com Ele. Amo as procissões da Corpus Christi, a gente andando com Jesus, assumindo a nossa fé, leva Ele no mundo. Adore o Senhor, prolongue esse amor. Seja grato a Deus, né, por tudo isso. Então faça adoração, Ele está vivo. Não existe um amor como esse. Era para a gente pensar demais. Se você tem alguma coisa te entristecendo, às vezes a gente termina os relacionamentos, chateado que a pessoa não nos ama, ou esse amor é tão pouquinho. Pensa no amor infinito que Deus tem por você. Pensa nisso. Fala, gente, mas eu sou tão amado que eu fico até com vergonha. Como diz São Paulo, o seu amor, Senhor, nos constrange. De tanto que o Senhor nos ama, a gente fica até constrangido. Ama tanto que a gente fala assim, o que eu faço agora? Onde é que eu ponho a mão? Esse amor desmedido, um Deus que se derrama, não tem mais como Ele se dar, não é? Então eu pedi a Ele a graça de nos ajudar a preparar para cada Eucaristia, nos dá a graça da confissão mensal. Não confessem uma vez por ano, não confessem de vez em quando, confessem todo mês, pelo menos todo mês. Se preparem para que